Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro Os Demónios, de Fyodor Dostoiévski. A edição que eu tenho aqui é da Relógio d'Água e tem tradução e notas de António Pescada. Exato. Este livro foi escrito em 1872 por Dostoiévski. Eu vou ler aqui as notas biográficas que estão nas badanas. Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscovo em outubro de 1821, o segundo de 7 filhos. A mãe morreu em 1837 de tuberculose e o pai, médico, saído da nobreza provinciana, foi assassinado 2 anos depois, quando se instalara já como proprietário rural. Dostoiévski estudou num colégio interno em Moscovo e entre 1838 e 1843 frequentou a Academia Militar de Engenharia, onde se interessou mais por Pushkin, Gogol e Lermontov do que pelas disciplinas do curso. Nessa época leu também Shakespeare, Byron e Balzac, traduziu Eugénie Grandet, Victor Hugo, Hoffmann, Goethe e Schiller. Publicou a sua primeira história, Gente Pobre, onde a influência de O Capote de Gogol é visível, aos 25 anos e obteve um enorme sucesso. Em 1849, quando escrevera já uma dúzia de contos, foi preso e condenado à morte por participar no Círculo Petrashevski. A pena foi substituída à última hora por 5 anos de trabalho forçado numa prisão siberiana. Foi agrilhoado e, a caminho da Sibéria, que Dostoiévski recebeu um exemplar do Novo Testamento das mãos de uma das mulheres dos dezembristas. Não mais largou o livro, mas a sua relação com a religião foi sempre atormentada pela rejeição e a dúvida. Na década que se seguiu ao seu exílio, onde teve os primeiros ataques de epilepsia, escreveu Recordação da Casa dos Mortos, de 1860, baseado na sua experiência prisional, e Humilhados e Ofendidos. Olha, livros que ainda não li. Tenho que tratar disso. Em 1857, casou com uma viúva, Maria Isaeva, tendo criado uma relação de amizade com o seu jovem amante, semelhantes às descritas em Noites Brancas, outro livro. Entre 1862 e 1863, fez várias viagens pela Europa, onde conheceu Paulina Suslova, que serviu de modelo para algumas das suas heroínas. Foi em Wiesbaden que se iniciou na paixão pelo jogo. O Jogador é a obra em que ficcionou a sua atração pela roleta. Em 1866, publicou Crime e Castigo em capítulos no Mensageiro Russo. Em 1867, casou-se com a Anna Grigorievna, a jovem estenógrafa a quem ditara O Jogador em 26 dias. O casal viria a instalar-se em Genebra, onde teve uma primeira filha. Passado um ano, o casal viajou para Milão e Florença antes de regressar a Dresda. Dostoiévski só regressou à Rússia em 1871. Em 1880, proferiu um discurso memorável na inauguração do monumento a Pushkin, em Moscovo. Morreu 6 meses depois, em 1881. Algumas das suas obras mais importantes foram publicadas na década final da sua vida. Os Demónios, diz aqui que é de 1871. Ok. É possível que eu tenha visto 1872 na Wikipédia. Já agora deixa ver o que é que diz aqui no livro. Desculpem, eu às vezes prendo-me com coisas. Não, pois, porque aqui aparece 1872 no livro. É estranho. Portanto, esperem. Algumas das suas obras mais importantes foram publicadas na década final da sua vida. Os Demónios, aqui diz 1871, e Os Irmãos Karamazov, 1880, de que se descobriu recentemente uma continuação. Descobriu-se recentemente uma continuação? Porque eu já li Os Irmãos Karamazov. Aliás, eu fiz a revisão de alguns livros dele, ou uma opinião, basicamente é opinião, não estou a dizer se são bons ou não, estou a dizer o que é que eu achei deles. Na minha qualidade de ignorante destas coisas, isto diz aqui, esta edição é de 2010, eu já comprei o livro depois, mas por acaso comprei a minha edição antiga, na OLX. Está bem, tenho que investigar e também tenho que ver aqui, há uma série de outros livros que ele escreveu que eu não li, sobretudo os mais antigos. Eu gosto muito de Dostoiévski, tenho que dizer desde já. Todos os livros que eu li acho-os muito dinâmicos, muito cheios de energia, sempre com muita coisa a acontecer, imensas personagens, portanto eu fico sempre muito presa às histórias. Leio-as mais lentamente do que aquilo que gostaria, porque isto não é o meu trabalho e então eu tenho que tentar encaixar no meu dia-a-dia. O que eu estive a fazer com Os Demónios era ler 20 minutos cada dia. Hoje foi um bocadinho mais porque queria mesmo acabar e
Os últimos dias tenho tido muito trabalho, o que é ótimo, mas depois retira-me mais tempo ainda para a leitura, e então decidi não passa de hoje. Ontem não consegui ler, ontem sábado, e então hoje domingo decidi de manhã vou acabar e pronto, e terminei. E é isso, eu gosto muito dos livros, acho-os muito, muito energéticos, muito... sempre com muitas coisas a acontecer. É isso, já me estou a repetir. Vem-me aquela palavra em inglês, é uma chatice. Isto ultimamente, em termos de vocabulário, eu acho que deve ser também por ouvir muito à minha volta. Eu vejo muitos vídeos em inglês, é um facto, no YouTube, e às vezes até sigo muitos podcasts ingleses, etc. E então, por causa disso, talvez, depois também vêm muitas vezes as expressões em inglês. Mas também à nossa volta, na sociedade, eu no outro dia vi uma conversa, aliás, que vos aconselho a ver, se não seguem, a seguirem o canal da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eles tiveram um encontro, uma conferência sobre trabalho em Lisboa, agora em setembro, portanto ainda este mês, e muito generosamente disponibilizaram todas essas conversas no YouTube, porque essa conferência era pago o acesso, e então achei isso espetacular. Mas numa das conversas, uma das miúdas era muito nova e o que ela disse era muito interessante. Eu não digo que não, mas usou tantas expressões em inglês, tantas palavras em inglês, e que ele estava-me a meter uns nervos que eu nem conseguia ouvir a conversa até ao fim. Mas eu também faço um pouco isso, às vezes recorro a essas muletas. E a palavra em inglês que eu me estava aqui a lembrar é o eventful. Portanto, é cheio de eventos, basicamente, o livro. É quase como se fosse. E eu sei que esta comparação não é... O objetivo não é desmerecer o livro, nem tão pouco mais ou menos, mas é quase como se fosse uma telenovela. Só que escrita de forma sublime e com personagens muito complexas e que se mantêm muito fiéis à sua, enfim, personalidade. Não mudam assim de repente, como às vezes acontece nas telenovelas. Eu não tenho nada contra telenovelas, acho-as também muito... entretêm, pronto, servem para o que é. E às vezes ao ler o livro sentia um bocado isso, que estava sempre a acontecer tanta coisa e depois ia coisas muito dramáticas e a cara daquela e a expressão do outro e... enfim, os enganos, os desenganos. E este livro está repleto disso. Mas tem um tema, enfim, subjacente, que está muito presente em todo o livro. O tema é esse, que eu achei complexo, porque eu não conheço bem a história da Rússia, nem estudei sequer para esta apresentação. Portanto, isto é uma opinião de uma pessoa que gosta de ler, pronto, mas que não estuda a fundo estes livros que lê. Pronto, não... enfim, não faço isso, não vou dizer que faço, não faço, enfim. Mas então, acho que vale a pena ler aqui o que está na contracapa, que é só esta parte. Isto aqui depois já são apreciações de outras, do George Steiner. Ok, portanto, vou só ler este textinho aqui, que fala sobre o tema que então perpassa todo o livro, apesar de depois as personagens viverem muito por si só e terem os seus dramas pessoais. Vamos lá. Verkovensky e Stavrogin são os líderes de uma célula revolucionária russa. O seu objetivo é derrubar o governo, destruir a sociedade e tomar o poder. Mas quando o grupo está prestes a ser descoberto, uma questão se coloca. Estarão os seus elementos dispostos a matar-se uns aos outros para encobrir o seu rasto? O romance baseia-se em parte na história de um estudante assassinado pelos seus colegas revolucionários, mas é também uma descrição da Rússia do século XIX e uma acusação contra os que usam a violência em nome dos seus princípios. Tolerado por Lenin, banido por Stalin, cujo regime parece ter antecipadamente previsto, Dostoiévski só seria redescoberto na URSS a partir dos anos 60 do século XX. É que a extrema atenção com que o autor de Os Demónios seguia os acontecimentos da sua época permitiu-lhe prever os excessos e sofrimentos para que o seu país caminhava. E é isso, e aqui fala-se muito, cada personagem quase, fala muito da questão russa, de o que é isto de ser russo, qual é a identidade do russo, e depois as opiniões divergem entre uns e outros, mas há neste livro uma certa sensação de desespero, de negatividade, a palavra que me está a ocorrer é de desacreditar da alma russa, da identidade russa, enfim. Há aqui alguma sobranceria em relação aos russos também. Eu acho que as personagens, por muito que muitas delas, enfim, aparentem preocupar-se com as questões da Rússia, as questões políticas e como é que vamos mudar o rumo dos acontecimentos e lutar contra o regime e o governo, estão todas elas muito movidas por questões muito pessoais,
por interesses muito pessoais. Mesmo uma das personagens que é a mais execrável para mim de todo o livro, que é o Piotr. Esperem, porque estes nomes, eu digo-vos uma coisa. Aliás, antes de continuar, tenho que vos dizer algumas coisas. Primeiro, não leiam as notas. Quer dizer, melhor dizendo, se não gostarem de spoilers, não leiam as notas do livro, ok? Sobretudo, há aqui uma nota sobre o capítulo 9, porque há 2 capítulos 9 na segunda parte. É na segunda parte ou é na primeira parte? Agora não tenho a certeza, mas vai haver, vocês vão reparar, se comprarem o livro, que há 2 capítulos 9. Isto foi porque na primeira edição o editor do Dostoiévski disse: pá, este capítulo é assim um bocado... vai ser censurado, é muito possível que não passe na censura, então o Dostoiévski escreveu um segundo capítulo 9. O editor desta edição resolveu incluir os 2, um a seguir ao outro, chamando-se os 2 capítulo 9. Nesta nota que está aqui, há spoilers sobre o fim do livro, que é uma pena, porque eu li as notas, muito bem comportadinha, não é? Eu não sou super fã de ler notas, sobretudo de romances, quando são ensaios e tal, pronto, faço esse esforço, mas de romances nem sempre me apetece. Mas pensei, não, eu vou falar sobre o livro, portanto eu vou ler as notas. Pimbas, estragou-me aqui o fim de uma das personagens que só é a principal, praticamente. Mas enfim. E depois tem aqui as personagens principais. Esta lista deu-me imenso jeito. Aliás, eu fiz aqui uma marca que era para vir aqui de vez em quando, porque nos livros do Dostoiévski e no do Tolstói, eu só li... Do Tolstói acho que só li um, a Ana Karenina. Mas é muito comum cada personagem, está a ser uma cena cultural, não é? Russa, ter não sei quantos nomes. Tipo, tem 2 ou 3 nomes. E depois o autor refere-se a ela dessas 3 formas. E tu estás dizendo, quem é esta? Então tens que ir à lista. Ok, é este. E continuas. Enfim, eu pelo menos tive que fazer isso porque a minha memória não é assim tão espetacular. E foi muito útil esta lista. E depois aqui no final há outras notas que são sobretudo traduções do francês. Portanto, quem dominar o francês não terá grandes problemas. Não é o meu caso. Uma das personagens, que é o Stepan Trofimovich, a sério, estes nomes têm que estar aqui. Exato, Stepan Trofimovich, que é um preceptor e é uma personagem muito interessante, é das minhas favoritas do livro. Ele usa imensas expressões francesas e então, volta e meia, não havia hipótese, tinha que vir aqui ao final ver as notas. Não é... Não gosto nada de fazer isso, pronto, mas de vez em quando era necessário. É um bocadinho frustrante porque interrompe a leitura, não é? Tu estás ali a sentir aquelas coisas, tudo o que está a acontecer e de repente, o que é isto que ele disse? E pimas, tens que ir ao fim. Enfim, há coisas piores. E então, continuando, eu estava a falar do Piotr Stepanovich, que é filho do Stepan Trofimovich. Isto é uma série de nomes, eu não vos vou amassar imenso. Se calhar não vale a pena estar a dar os apelidos e não sei o quê, porque acho que só vou complicar. Portanto, vamos ver se eu consigo simplificar. Eu já nem sei em que é que fiquei agora há bocadinho, porque quis dar estas notas sobre as notas que estão no livro. Também já agora queria dizer que este retrato que está aqui foi pintado por um pintor russo, impressionista. Deixem-me cá abrir. Isto aqui tem que ler dos apontamentos. Portanto, ele viveu entre 1865 e 1911. Chamava-se Valentin Serov. Isto é um autorretrato, que por acaso é muito parecido com o meu namorado. Desligou-se da Academia de Artes de São Petersburgo em 1905 em protesto contra a execução de trabalhadores grevistas e suas famílias e retratou satiricamente vários membros da Revolução Russa. Portanto, é alguém, melhor dizendo, que era politicamente ativo na Rússia. Portanto, não é por acaso que ele está aqui. E então, vamos voltar aqui ao livro e ver se eu consigo estruturar isto um bocadinho melhor. Desculpem, eu entusiasmo-me. O livro está todo escrito na primeira pessoa. Quem fala connosco é um narrador, que também é uma personagem no livro, que é o Anton. Se bem que é uma personagem do livro, mas é sobretudo o narrador. Ele não participa em quase nenhuma das ocorrências que acontecem neste livro. Ele é muito amigo do Stepan Trofimovich, é uma espécie de... quase como se fosse um secretário, é amigo, secretário. O Stepan Trofimovich é um homem que já terá o quê? Os seus 50 e muitos, para aí, que vive em casa da Varvara Petrovna, pronto, que é uma mulher muito forte, muito dura, é uma viúva rica,
E lá nesta localidade onde eles vivem, ela tem bastante ascendente sobre a população, vamos lá, e tem muito ascendente sobre o Stepan. E percebe-se logo que há ali uma relação qualquer entre os dois, que não é assumida, e o Stepan acaba por ser muito subserviente a Varvara. Ele tem vive numa espécie de anexo na propriedade de Varvara, e apesar de ser subserviente, às vezes revolta-se e diz assim umas coisas que a ofendem. Eles têm uma relação bastante conflituosa, mas percebe-se que há ali muito carinho entre os dois. Stepan é um preceptor. Ele é assim um bocado vaidoso, assim um bocadinho egocêntrico, mas parece ser boa pessoa. Há aqui uma frase, logo no início, que o narrador diz dele, que eu acho que ele descreve muito bem, em que ele diz assim: Stepan Trofimovich, como qualquer homem de espírito, tinha necessidade de ouvintes e, além disso, precisava de ter a consciência de que cumpria o alto dever de propaganda das ideias. E, enfim, precisava de ter alguém com quem beber champanhe e trocar um certo tipo de reflexões acerca da Rússia e do espírito russo, acerca de Deus em geral e do Deus russo em particular. Enfim, portanto, e continua por aqui à frente. E há algo que é referenciado no livro bastantes vezes. Portanto, Trofimovich, ou Stepan, gosta muito de falar e gosta muito de se ouvir falar. Há um filho do Stepan, que é o Piotr, que é, assim, lá está, a personagem mais execrável deste livro. Ele está intimamente ligado a um grupo da Revolução Russa, mas é uma pessoa que usa dos meios mais baixos para ir conseguindo aquilo que ele quer. E é uma personagem que eu acho que reúne muito bem aquilo de que eu estava a falar. Portanto, ele, a pretexto de estar a trabalhar para a Revolução Russa, consegue reunir à volta dele várias pessoas, vários homens que acreditam nele. Uma mulher que não sabe o que se está a passar, mas a quem ele dá muita atenção e de quem ele precisa para ir conseguindo enfim, fazer aquilo que planeia, não é? Que é a Yulia. Ela é casada com o senador deste sítio. Deixa-me ver como é que se chama o senador. Okay? Que é o Andrei Lemke. Que é um homem que é muito querido, mas deixa-se levar um bocado pelos ímpetos da mulher, que por sua vez está a ser levada e influenciada pelo Piotr, apesar dela achar que não. Aliás, isto é algo que já aconteceu numa outra personagem, que eu agora não me estou a lembrar. Num outro livro do Dostoiévski, mas agora não tenho a certeza de qual é que foi. Portanto, é uma mulher que está a ser influenciada, sente-se elogiada por ter um rapaz jovem a dar-lhe atenções, não é? Uma mulher já dos seus 40 anos, mas acha que não, acha que ele a idolatra, que há ali uma espécie de adoração, e é ao contrário que está a acontecer. Ela é que o idolatra e depois acredita em tudo o que ele lhe diz, e Piotr aproveita-se desse ascendente que acaba de ter sobre Yulia e depois sobre Lemke, o marido de Yulia, o senador, que percebe o que é que se está a passar. Ele percebe que o Piotr não é de confiança, mas tem muita dificuldade em lidar com tudo aquilo que Piotr vai planeando. E Piotr, apesar de tudo, apesar de ser uma pessoa horrível, uma pessoa extremamente tóxica, é muito inteligente e ele vai conseguindo atingir os seus objetivos, vai conseguindo tirar as outras pessoas do sério, que vão acabando por fazer aquilo que ele espera que elas façam. Pronto, basicamente é isso. A relação de Piotr com o pai é péssima, ele despreza o pai, prejudica o pai. É assim, Piotr é mesmo... Ele conserva mesmo aqui os demónios, isto depois também fala-se no livro, sobretudo mais para o fim, de onde é que vem este título dos demónios, e eu não vos quero estragar, mas ele conserva quase tudo isso, tudo o que é sujo, imoral... bom, é isso que existe na Rússia, vamos lá, eu não sei, que existe no ser humano. Ele conserva tudo isso dentro dele, é uma pessoa mesmo horrível. Varvara Petrovna tem também um filho, que é o Stavrogin. Ele é um rapaz também da idade do Piotr, por aí, é um rapaz muito torturado. Também há sempre uma personagem assim no Dostoiévski. Ele não é completamente inocente, ele não é assim um homem bom, que fez sempre tudo bem e as coisas correm-lhe mal. Não, ele teve uma fase da vida em que fez uma série de disparates e coisas muito, muito graves que vos vão chocar quando lerem o livro. Aliás, eu agora percebo porque é que quiseram retirar aquele capítulo 9 naquela altura. Se calhar as pessoas agora também censuravam, porque isto anda tudo maluco a censurar coisas, enfim. Mas
Sim, estou a referir-me a Serralves. Portanto, não é um homem inocente de todo, e ele sabe que não é. Ele tem plena consciência de tudo o que tem feito, sendo que na altura em que fez essas coisas execráveis, ele não saberia bem o que estava a fazer, estaria sob o efeito de qualquer coisa. Ele nem procura muito desculpar-se até, quer dizer, desculpa-se, mas depois não se desculpa e depois quer assumir tudo o que fez. Enfim, é um homem extremamente torturado, cheio de dor, ele não sabe o que é que há de fazer. E depois, por outro lado, toda a gente espera dele alguma coisa. Esperam que ele seja... Uns esperam que ele seja louco, porque ele depois terá tido também uns comportamentos um pouco estranhos ainda nesta localidade, e depois foi para a Suíça, foi não sei para onde, e depois volta com Piotr. Portanto, eles serão supostamente amigos, mas não são, porque o Piotr não é amigo de ninguém, e isso vocês vão perceber muito rapidamente, não vos estou a estragar. E depois parece que toda a gente espera dele alguma coisa, que ele seja assim uma pessoa altruísta, superior, um gênio, qualquer coisa que ele não consegue dar. E tudo isso mexe com ele, e apesar dele diz que se sente indiferente, quer dizer, é assim uma confusão de emoções e de sentimentos que lá está. É uma coisa que eu acho que o Dostoiévski faz muito bem, que é capturar a alma humana em todas as suas contradições. Depois existem muitas outras personagens. A Varvara tem uma rapariga de quem cuida desde pequena, que é a Dasha. A Dasha tem o irmão, que é o Chatov. O Chatov, que é, enfim, um russo, ele é religioso, é bastante religioso, vive um pouco à margem. É um rapaz muito sorumbático, parece até assim um bocado antipático, um bocado bruto, mas percebe-se que... Eu acho que ele consegue ver essa sujidade toda, sobretudo do Piotr, e enfim, ele tenta manter-se afastado dessas pessoas, não é? E afastado desses meios culturais, enfim, mas vão sempre chamando. Depois Piotr precisa de o usar também para alguns planos que ele tem, e então Chatov não consegue... nem sempre consegue perceber muito bem que o estão a levar, não é? Que o estão a usar. Outras vezes sim, mas quando é mais importante ele não consegue perceber-se disso. Há aqui também uma relação muito interessante entre o Chatov e eu assinalei aqui algumas coisas, entre o Chatov e o Stavrogin, portanto o filho da Varvara, em que há uma conversa em que eles falam sobre Rússia e sobre Deus. Isso é outro tema que está muito, muito presente no livro, é esta ideia de Deus, quem é Deus, o que é Deus, quem é religioso, quem é ateu, enfim, fala-se muito sobre religião também. Aqui as duas coisas estão intrinsecamente ligadas, Rússia, Deus, está tudo sempre muito emaranhado. E então, a dada altura, eles têm aqui uma conversa, portanto, Stavrogin será ateu, mas não é sempre tudo assim muito confuso, muito líquido, eu nem sei explicar muito bem. E o Chatov, aqui nesta conversa, Chatov será o religioso e o Stavrogin será o ateu. Chatov tem uma certa admiração, por outro lado, por Stavrogin, que eu não sei se percebi muito bem, mas é uma coisa quase amorosa. Ele quer mesmo estar junto de Stavrogin, não sei, quer forjar uma relação qualquer com Stavrogin, que eu acho que é de amizade, não é? Mas que muitas vezes aqui no meio desta conversa parece uma coisa quase amorosa, dele não conseguir viver sem Stavrogin. É assim uma coisa muito, muito forte, que eu achei muito bonita, apesar de achar que não conseguia abarcar muito bem tudo o que é que isso significa. Achei bonito as frases, os pedidos, os anseios do Chatov em relação a Stavrogin, sendo que o Stavrogin, lá está, há muita gente que espera muita coisa dele e ele não consegue dar, nem tem muito interesse em dar. Há outra personagem também muito interessante, que é o Kirillov. O Kirillov esteve com o Chatov na América, eles foram para lá trabalhar, tentar assim melhores condições de vida, sendo que nessa altura o Chatov pertencia à Revolução. Depois é que se afastou, percebeu que não era para ele e afastou-se, e não estão a querer deixar afastar, portanto daí todos os conflitos que existem entre Chatov e Piotr. Piotr detesta Chatov, que tem muito mais a ver com uma questão pessoal, o Chatov ter-lhe cuspido uma vez para cima, foi assim uma ofensa à dignidade de Piotr, que Piotr nem lidou bem com isso na altura, nem conseguiu encaixar,
Por isso é que eu digo, ele usa muitas vezes o pretexto da Revolução Russa para se vingar de uma série de pessoas à volta dele que ele por alguma razão detesta. Eu acho que ele detesta toda a gente, que não lhe lamba as botas, mas, e que não faz aquilo que ele está à espera que façam. Que é o caso do Chatov, o caso do Stavrogin, o caso do pai dele, enfim, a Yulia, porque é rico, o outro porque é adorado pelas pessoas, o outro porque é inteligente, sei lá, ele detesta toda a gente, enfim. E então este Kirillov, de quem o Chatov é amigo, vamos lá, eles... Amizade talvez seja uma palavra demasiado forte, mas eles nutrem alguma apreciação um pelo outro e respeitam-se mutuamente. Eles vivem na mesma casa, em condições muito pobres, o Chatov e o Kirillov. É uma espécie de, pela descrição, parece uma casa e depois tem vários quartos, tipo com uma cozinha, umas condições assim um bocadinho miseráveis, e depois eles vivem lá no mesmo sítio. O Kirillov é uma personagem muito interessante, que tem então a ideia que suicidar-se... Isto até para mim é difícil de explicar, mas que suicidar-se é aceitar que não há Deus e que ele próprio é Deus. Eu assinalei as palavras porque tenho dificuldade em verbalizar esta ideia, porque parece-me tão... é um bocado chocante, parece-me um bocado chocante, mas ao mesmo tempo é interessante. Então ele diz aqui a dada altura: toda a liberdade será quando for indiferente viver ou não viver. Vida é dor, vida é medo, e o homem é infeliz. Agora é tudo dor e medo. Agora o homem ama a vida porque ama dor e medo. Assim o fizeram. Agora a vida dá-se pela dor e o medo, e nisso está todo o engano. Agora o homem ainda não é o que deve ser. Haverá um homem novo, feliz e orgulhoso, para o qual será igual viver ou não viver. Esse será o homem novo. Quem vencer a dor e o medo será ele mesmo Deus, e aquele Deus não haverá. E então a ideia dele é suicidar-se quando quiser, suicida-se, e assim prova que não existe Deus. Mas também Kirillov vive nesta relação conflituosa entre o acreditar e o não acreditar. Portanto, isto é o que ele diz, isto é aquilo em que ele diz que acredita, mas depois nas ações que vai tendo no dia-a-dia, no ícone russo, no ícone religioso que tem em casa, onde acende de vez em quando uma velinha, está aí uma contradição muito grande. Ok, tive que passar os vídeos para o computador, estava a ficar sem espaço no telemóvel. Isto é uma das desvantagens de gravar com o telemóvel, mas estou quase a arranjar a câmera, falta quase. E então este é isso, era como eu estava a dizer, uma personagem muito interessante que se vai revelar importante também no desenrolar dos acontecimentos mais para a frente no livro. Há uma coisa que o narrador está sempre a dizer, volta e meia, deixa-me cá ver que eu apontei aqui, mas disso falaremos mais tarde. Pronto, ele está a contar uma história que já por si é super dinâmica, acontece imensa coisa e depois faz, mas disso falaremos mais tarde. Ou seja, estão sempre a acontecer coisas. Como eu estava a dizer no início, acho eu, depois penso que não consegui concretizar muito bem, no primeiro capítulo há, a dada altura, uma espécie de reunião em casa de Varvara. É uma reunião não planeada, vamos lá, de todas as personagens que acabam por ser mais centrais, mais importantes no livro. Portanto, a Varvara, o Stepan, o filho do Stepan, Piotr, o filho de Varvara, Stavrogin, a Dasha, protegida de Varvara, o Chatov, irmão da Dasha, a Lisa, que é uma rapariga assim, vamos lá, de uma família nobre, que estará apaixonada por Stavrogin. Aliás, estão duas raparigas apaixonadas por Stavrogin. Três. A Dasha, a Lisa e depois uma terceira mulher que é uma rapariga que terá um atraso mental e depois é também coxa, que é a Maria Timofeyevna, se não me engano. Exatamente. Que tem um irmão que é um bêbado que a maltrata, que é o coronel ou general Lebiatkin. Ao lado da Lisa está também o Mavriki, um rapaz que gosta dela, a mãe da Lisa. Enfim, são uma data de personagens. Mas acreditem que enquanto estão a ler, vocês vão interiorizando e vão, enfim, estabelecendo uma relação com estas personagens também. São muitas, efetivamente. Estas são, assim, aquelas as principais, que aparecem mais vezes, mas depois, volta e meia, aparece uma ou outra, só naquele capítulo, que se revela muito importante para a personagem principal. Por exemplo, há um encontro com um monge, de Stavrogin com um monge, que é uma personagem que só aparece naquele capítulo, mas que se revela muito importante para o estado de espírito de Stavrogin, para aquela fase da vida dele. Portanto, e isto vai acontecer volta e meia.
eu acho, para mim, só enriquece o romance porque torna-o muito relacionável, muito realista, não é? Porque a nossa vida também é um bocado assim. Às vezes encontramos assim umas pessoas de repente que só aparecem naquela fase da nossa vida, de alguma forma nos influenciam, ou por qualquer coisa que dizem, ou por algum tipo de relação que estabelecem connosco. E eu acho isso muito, muito real, muito cru. Há também aqui uma curiosidade, eu apontei porque achei engraçado. Pus aqui assim até uma notinha. Pus até aqui uma notinha em cima, que é na página 345, que pus Laivos do Admirado Mundo Novo, do Aldous Huxley, na última fala da página, que diz assim, portanto, eles estão aqui, são os revolucionários, vamos lá, o grupo de revolucionários que o Piotr consegue reunir nesta localidade, e um deles decidiu, ou escreveu, ou decidiu que vai escrever um livro sobre o que ele acha que é a sociedade ideal, e ele diz assim... propõe, portanto, isto é o Sr. Shigaliov, está muito seriamente devotado à sua tarefa e ao mesmo tempo é demasiado modesto. Conheço o livro dele, então já foi um livro que ele escreveu. O Sr. Shigaliov propõe como solução final do problema a divisão da humanidade em duas partes desiguais. Uma 10ª parte obtém a liberdade pessoal e um poder ilimitado sobre os restantes 9/10. Estes últimos devem perder a sua personalidade e transformar-se numa espécie de rebanho e com uma submissão infinita atingir por uma série de transfigurações a inocência primitiva, uma espécie de paraíso primitivo, embora trabalhando. As medidas propostas pelo autor para privar de vontade 9/10 da humanidade e os transformar num rebanho, através da reeducação de gerações inteiras, são extremamente notáveis, fundadas em dados da natureza e muito lógicas. Podemos não concordar com algumas conclusões, mas é difícil duvidar da inteligência e dos conhecimentos do autor. Enfim, portanto, isto para mim resumiu bastante, ou acaba por resumir sobre o que é o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, e achei isso curioso. Será que o Aldous Huxley leu o livro e inspirou-se para escrever este? Não sei. Pronto. E é isso. Acho que não tenho assim mais nada para dizer. Deixa cá ver, tenho as notas aqui em baixo. Acho que já disse assim tudo o que queria dizer. Espero não vos ter baralhado demasiado, porque o livro é extenso e é muito rico. Ok. Há aqui uma coisa de que eu ainda posso falar, mas muito rapidamente, não vos vou amassar mais que este vídeo já vai longo. Fala muitas vezes e em várias alturas de boatos e rumores, mentiras, conjecturas, menos no que chegava depois aos jornais. Portanto, eu achei isto interessante, porque eu acho que é algo que hoje em dia, então, com as redes sociais e a quantidade de pessoas que espalha rumores, e que é muito maior, não é? Que chega a toda a gente, não é só numa localidade. É na tua localidade e depois mais aquilo que tu lês sobre coisas de outros sítios. Achei interessante e realmente fala muito disso, dos enganos, dos desenganos. E eu acho que é algo de que o Piotr, que acaba por ser o mal da fita deste livro, se aproveita muito para conseguir cumprir os seus intentos, não é? Ele sabe como é que as pessoas funcionam e sabe como é que as sociedades e as comunidades funcionam. E eu acho que essa é a força dele, acaba por ser a força dele. Porque ele, como ser humano, é bastante cobarde. Ele tem dificuldade em lidar com conflitos muito diretos que o ponham um bocado em causa fisicamente. Ele aí não se arrisca, mas depois onde ele consegue desenrascar-se é efetivamente manipulando, não é? E usando as pessoas, usando esse conhecimento que ele tem da natureza humana para seu próprio proveito. É claro que o Stavrogin, eu não gosto muito... O Stavrogin não, desculpem. O Piotr, por acaso, é uma personagem que a mim me parece completamente má. Completamente horrível. É assim dado no início algumas pistas sobre a infância dele. Ele terá sido rejeitado pelo pai, foi deixado sozinho, portanto o Stepan também ficou viúvo muito cedo, mas enfim, deixou o filho lá num colégio um colégio interno não sei onde e sem querer saber assim muito dele. Portanto há aqui alguns traumas quaisquer de infância, eu não sei, mas se todos os traumatizados, enfim, se revelassem pessoas execráveis, o mundo estava cheio de pessoas horríveis. E não é assim. Aliás, sabe-se que algumas pessoas viram
para o extremo oposto. Portanto, aquilo que lhes fizeram a elas, eles procuram ajudar quem passou pelo mesmo que elas para que consigam lidar depois com isso no futuro, que eu acho de uma generosidade extrema e de uma força interior extrema, enfim. Mas não é o caso do Piotr. O Piotr parece que se quer vingar do mundo. Quer criar o caos à volta dele. É assim uma pessoa mesmo... que é perigosa, mesmo perigosa de ter perto. Enfim, desejo que consigam arranjar uma edição deste livro. Este aqui ofereceram-me, houve um aniversário em que eu pedi uma série de livros dos demónios e está-se a preparar uma nova listinha, porque ele tem uma série de antigos que eu tenho curiosidade em ler. Eu sei que já li O Jogador, mas na altura quando li não fazia estes vídeos de opinião aqui no canal, e acho que nem tinha canal. Se calhar é uma boa oportunidade de reler. Eu lembro-me que é um livro bastante fininho. Acho que vou fazer uma lista agora para o Natal, que é o que está mais próximo, a pedir esses livros também. Enfim, espero que tenham a oportunidade de ler este. Eu acho que é um livro que se lê muito bem, é super dinâmico. Eu demorei imenso tempo a ler, porque lá está. Aliás, esta coisa de reservar 20 minutos por dia para ler é relativamente recente, tem para aí umas 3 semanas, porque eu antes nem isso estava a fazer. Portanto, estava a lê-lo muito, muito lentamente. Mas a partir de agora vou sempre reservar, porque soube muito bem, e 20 minutos por dia é muito pouco, passam num instante. Aliás, eu às vezes até me esticava um bocadinho mais, vou só acabar este capítulo e tal. Espero que leiam. Se tiverem outras sugestões de livros ou de filmes também, deixem lá em baixo nos comentários. Se já tiverem lido e tiverem outras opiniões também, partilhem connosco. E até à próxima. Tchau, tchau.